E aí, estudantes, beleza? Bora implementar aqui uma solução por exercício da semana 3 que o professor pediu sobre sequência de Fibonacci. O exercício diz o seguinte: implementar uma função recursiva, essa palavra é importante, para calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Considere os 3 pontos definidos para o problema. Ponto 1. Função que recebe 0 é igual a 0. Função que recebe 1 é igual a 1. Função recebendo qualquer valor que não esses vai ser dada por n menos 1, ou seja, o número que está entrando menos 1, mais o número que está entrando menos 2, para n maior que 2, ou seja, para n que não esses valores aqui. Isso aqui é até meio redundante no segundo ponto. N igual a 0 ou n igual a 1. N igual a 0 é 0. N igual a 1 vai ser 1. O terceiro ponto é n deve ser decrementado a cada chamada. Mas isso também é redundante porque na própria recursividade ele já vai decrementar. Vamos entender melhor isso aqui agora. Ampliando aqui, eu já fiz essa função, mas a gente vai começar do zero. Então, exercício função recursiva Fibonacci. Sequência de Fibonacci é dada pela soma do número atual, do valor atual, mais o valor anterior. Aí você tem um valor novo, valor futuro. Por exemplo, aqui, se eu tenho 0 e 1, começando pelo 0, 1 mais 0, eu vou ter o valor futuro, é 1. Aqui, ó. Se eu tenho o valor atual, que é 1, o valor anterior, que é 1, eu somo os dois para ter o valor futuro. 1 mais 1 é igual a 2. De novo, o valor atual mais o valor anterior, 2 mais 1, vai me dar o valor futuro, 3. Agora aqui, ó, para reforçar com o conceito de posições na sequência de Fibonacci. Se eu tenho a posição atual, tenho a posição anterior, eu consigo o valor da posição futura, da nova posição. Por exemplo, aqui, eu estou nessa posição, que o meu valor é 2, eu estou na terceira posição. Eu pego o valor da posição anterior, que é a segunda posição, então 1 mais 2 vai me dar a posição futura. Vai me dar o valor 3. Isso tudo dito para quê? Porque aqui quando eu definir a minha função, eu vou colocar aqui no meu parâmetro o nome posição. Porque se coloca o nome número, né, que é um parâmetro que vai receber atributo e está sendo na verdade uma variável, né? Se eu coloco o nome número aqui, parece que na verdade a gente já está entrando, calculando o valor, que na verdade é a sequência, né? O número é o valor, é a sequência. A gente vai colocar, na verdade, aqui as posições. Aqui vai entrar as posições. Assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Bora lá? Vamos implementar, então, essa função recursiva. Eu vou anular essa programação aqui anterior. Vamos chamar aqui, então, o recurso def, que é o recurso de função. Vamos dar o nome para ela de Fibonacci. Entre parênteses, vai receber o que? Valor? Não. Para não confundir, vai receber posição, tá bom? Recebe a posição, que pela posição a gente vai achar o valor. A gente está primeiro implementando isso daqui, para depois achar isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que... eu vou usar o if. Esse if, vocês vão entender que uma função recursiva, ela só é função por causa desse if. É esse if que estabelece uma condição para eu achar valores que eu já tenho. São valores que eu já tenho. Então, eu vou partir de valores que eu já tenho para achar outros valores. Vocês vão entender melhor. Então, esse if estabelece que se a posição for menor ou igual a 1, por que menor ou igual a 1? Está aqui no enunciado. Que valores que eu tenho? Para a entrada 0, eu vou ter valor 0. Para a entrada 1, eu vou ter valor 1. Então, eu vou partir daqui. Esses valores que eu conheço.
Nesse caso aqui, eu só conheço posições, está entrando posição. Para que situação? Para a situação de n maior ou igual a 2. Então, eu estabeleço que para valores que eu conheço, é n menor ou igual a 1. Vamos lá. Para essa situação aqui, que a posição é menor ou igual a 1, eu sei os valores. Ou seja, vai ser ou o valor 1 ou o valor 0. Então, eu retorno a própria posição. Certo? Se entrar 0, vai retornar 0. Se entrar 1, vai retornar 1. Beleza? Acho que ele está pedindo aqui para eu... Aí, agora ficou legal. Se, ao passar por esse momento do programa e ele não se deparar com essa situação, ele vai fazer o quê? Se não... Esse else também é meio desnecessário, porque se eu não escrever esse else, o programa já ia entender que é se não. Se não o que? Ele vai me retornar a função Fibonacci. Ele vai me retornar a função Fibonacci com a posição que está entrando menos 1 mais a função Fibonacci com a posição que está entrando menos 2. Isso também já está descrito aqui, ó, no enunciado. Para a situação em que a entrada é maior ou igual a 2, ou seja, entrada maior ou igual a 2 que passou por aqui, não é isso aqui, é o else. Para maior ou igual a 2, podia ter colocado aqui, né? Para maior ou igual a 2, então ele vai fazer isso daqui, ó. É a função com a entrada menos 1, ou seja, a função Fibonacci com a entrada posição menos 1, mais a função Fibonacci com a entrada menos 2, a entrada posição menos 2. Tá aí também. Continuando aqui, eu vou criar agora uma situação para recolher a informação da posição que o usuário quer. Então eu vou colocar, sei lá, uma variável a que recebe um valor inteiro, né? Pensando em sequência Fibonacci, vamos fazer com float, né? Pelo amor de Deus. Então vai ser um valor inteiro e input vai recolher esse valor. Aí eu peço para o usuário, ó, digite a posição para o valor Fibonacci. Recolhendo essa posição, a partir dela a gente vai achar o valor, tá? Aí eu crio uma outra variável aqui que vai receber a própria equação Fibonacci em A, no valor que eu estou recolhendo, tá? Então, dando sequência aqui, o que eu posso falar para ele? Eu posso falar para ele printar, então, que, vamos colocar em maiúsculo aqui, na posição, para destacar bem, na posição, eu posso usar esse implemento aqui, ó, que é um % de, aí eu escrevo aquele azinho lá para ser 11ª posição, segunda posição. Vocês já vão entender esse recurso aqui. Na posição tal, o valor é, uso de novo aqui o % de, o valor é tal. Aí, continuando aqui, eu coloco fora esse % de, e entre parênteses eu coloco o A, que é a posição, né, que vai ser recolhida, e o res, que é o resultado. Prontinho. Antes de rodar o programa, eu vou fazer mais um implemento aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, bem grande, para destacar o valor. Eu vou colocar aqui, ó, um contra barra 0,33
Aí eu coloco os colchetes, coloco o 1 ponto e vírgula 033 M minúsculo, na verdade, M minúsculo. Com isso aqui, eu estou chamando um recurso de cor e de negrito também, na hora de printar. Vocês vão ver que legal isso aqui. Vamos rodar então agora. Deixa eu limpar isso daqui. Vamos aqui, run. Aqui apareceu já no nosso terminal. Digite a posição para o valor Fibonacci. Eu quero na 8ª posição. Vamos acompanhar aqui na tabelinha, ó. Vou baixar um pouco aqui. Aqui na 8ª posição tem que aparecer o valor 21, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª, 8ª posição, valor 21. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, ó, apareceu na tela. Na posição 8ª, o valor é 21. Vamos mudar aqui, na verdade, tinha que ser aqui, né? Na tal posição, né? Posição, o valor é tal. Vamos rodar ele aqui de novo. Então vamos testar aqui agora na 5ª posição. Aqui, ó, digite a posição para o valor Fibonacci. Então vamos digitar na 5ª posição. Na 5ª posição o valor é 5. Viu que apareceu o amarelo aqui, ó? Foi esse comando que eu dei aqui, tá bom? Então na 5ª posição o valor é 5. Vamos pegar aqui 11ª posição. Roda de novo o programa. Vamos lá. Digite a posição para o valor Fibonacci. Posição 11. Na 11ª posição, o valor é 89. É 89 mesmo? 11ª posição, 89. Ele pegou a posição que ele estava. Essa é a posição nova, né? Então, ele estava aqui. Ele pegou essa posição, 55, somou com a posição anterior, que é valor 34, e teve o resultado 89. Agora, vamos fazer o teste de mesa, né, que é tirar isso à prova, para entender melhor o que o programa está fazendo, o que é recursão nisso tudo, o que ele está aprontando aqui para chegar nesses resultados. Vamos lá, eu deixei bonitinho aqui, ó, uma tabelinha para vocês entenderem melhor. Vamos lá, eu estipulei aqui a função recursiva exatamente como está aqui, tá? Então, defini a minha função Fibonacci. Se nessa condição aqui, olha só, importante, esse é o caso básico, como eu tinha falado, é o valor que eu tenho que vai me gerar outros valores. Esse if é o mais importante de uma função recursiva, beleza? Então, olha só o comportamento do nosso programa. Ele pega a posição, por exemplo, entrada 6. Entrou aqui 6. Na função, ele faz o seguinte, ele pega o valor de entrada menos 1, só que como função, né? Não é como posição, não é como se ele fizesse 6 menos 1, 5, então 5 mais 4 vai dar 9. Não é um resultado para ele, é só a posição. Ele está montando situações, ó. Teve essa situação, teve essa situação, essa situação, até chegar numa situação de valor conhecido. Vamos lá, vocês vão entender. Aí ele criou a situação, 6 menos 1 é 5, 6 menos 2 é 4, aqui também, né? Então ele decrementa, vai para 5, 5 menos 1, 5 menos 2, aí vai para 4, 4 menos 1, 4 menos 2, vai dar 2, e assim sucessivamente. Quando ele chega aqui na função com entrada do valor da posição é 1, eu já tenho essa situação prevista no if. Quando é menor ou igual a 1, ou seja, aqui é igual a 1, retorna a própria posição, retorna 1. Aqui entrou 1 na posição, então vai retornar o próprio 1. Esses são valores conhecidos. Então, a recursividade a partir daqui, ela vai de trás para frente. Ela vai começar a fazer isso, de trás para frente, porque ela parte desse valor que ela tem para achar novos valores. Vamos lá, então, aqui, ó, função com entrada 2. Como ela já chegou aqui, agora ela vai chamar ela mesma, a função chamando ela mesma. Na função com entrada 2, eu tenho que foi 2 menos 1, 1,
né? E 2 menos 2, que é 0. Então, a função 1 eu conheço. Qual que é o valor da função 1? É 1. A função com entrada 1 é 1. Então, é 1 mais o quê? Mais a função com entrada 0. A função com entrada 0 é 0. 1 mais 0 é igual a 1. Aqui eu tenho um valor. E aqui, na função com entrada 3, é a função com entrada 2, que agora eu tenho o valor, né? Aqui a função com entrada 2 é 1. Então, é 1 mais o que? A função com entrada 1. A função com entrada 1 eu tenho um valor. É valor 1. 1 mais 1, que é igual a 2. E aqui, na função com entrada 4, eu tenho a função com entrada 3, que é 2, mais o que? A função com entrada 2, que eu tenho o resultado também, que é 1. Então, é 2 mais 1, que é igual a 3. E aqui na função com entrada 5, é a função com entrada 4, que eu tenho o valor, aqui eu já conheço agora, que é 3, mais o que? A função com entrada 3. Função com entrada 3 é 2, então é 3 mais 2, que vai dar 5. E a função com entrada 6 é a função com entrada 5, que eu tenho o valor agora, que é 5, mais a função com entrada 4, que eu já vi o valor, que é 3. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Vamos rodar esse negócio aqui de novo, só para confirmar. Vamos colocar, então, a entrada da posição. Que posição que a gente quer achar? Isso aqui tem que dar 8 para a gente. Na sexta posição, o valor é 8. Beleza? Falou, galera!